Durante o reinado da dinastia Tudor, a Inglaterra viveu um grande desenvolvimento de sua economia, sob a tutela do rei Henrique VIII e posteriormente da rainha Elizabeth I. E a burguesia britânica viveu anos de intensa ascensão econômica. E a formação de monopólios comerciais e o desenvolvimento de lucrativas atividades fizeram com que a parte da burguesia britânica enriquecesse. Em 1688, o parlamento dá para Guilherme III, na verdade ele não era inglês, ele é holandês, dá para Guilherme III seu rei da Inglaterra. Eles assinam e o poder todo é para o parlamento. Como não houve nenhuma morte ou derramamento de sangue, é chamado de Revolução Gloriosa. O poder todo, o poder do parlamento, fica em poder da burguesia. E eu sou o Lucas Campos Sanchete, estou aqui para dar ênfase ao trabalho de história que seria a Revolução Inglesa. Agora vamos a isso. E ao vermos a grande reverência e prestígio que as autoridades inglesas, a monárquica inglesa, mais precisamente falando, possuía, o povo brasileiro aqui, gente, meros estudantes, nem chegam perto de imaginar que aquele país lá foi o papo de um maior conflito contra a sua própria realeza. No entanto, no século XVII, a Ilha Britânica protagonizou um dos primeiros episódios que sinalizava a crise do antigo reino, do antigo regime, na verdade, desculpa, do antigo regime. E foi durante essa Revolução Inglesa que as instituições neobiliárquicas foram alvo de uma violenta disputa que marcou a história política na Inglaterra. Ao longo das eras, foram várias revoluções. Nada mais do que uma disciplina que a Revolução Inglesa. Estamos aqui com a professora Roberta Bertini, professora da última história. Ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é a Revolução Inglesa. Bom, Guerra Civil Inglesa. Antes de tudo isso, vamos começar com os antecedentes da Revolução. Era em 1603, quando foi a morte da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth foi uma das principais rainhas de todo o mundo. A Inglaterra era como se fosse os Estados Unidos hoje. Então a Inglaterra era um dos países mais importantes do mundo. E com a morte da Elizabeth veio o Jaime I. O Jaime I era muito absolutista, era um grande absolutista. Perseguia o parlamento e as religiões não anglicanas. Ele obrigou que todas as pessoas da Inglaterra fossem anglicanas. Só as pessoas não queriam isso, elas queriam professar o que elas quisessem. Isso foi um dos motivos por ele ser muito absolutista. E após a morte do Jaime, seu filho Carlos I fechou o parlamento e por 15 anos governou com poderes absolutos. Ou seja, o Carlos ele foi muito mais absolutista que seu pai. Ele não quis mais o parlamento, deixou o parlamento de fora e quis governar sozinho, ser a autoridade máxima do país. E isso fez com que o parlamento ficasse fechado por 15 anos. E sem o parlamento, ficava mais difícil de governar, as coisas ficavam difíceis, porque o parlamento não ajudava o rei. E ele não queria essa ajuda, ele queria governar sozinho como o rei monárquico absolutista. Então os puritanos e os presbiterianos começaram a se revoltar contra o rei. Carlos I reabre o parlamento buscando apoio. Depois de ter fechado, ele não quis apoio. Aí o parlamento falou que não, peraí, agora você joga a gente, agora que a gente volta, a gente não vai ajudar. E não ajudaram o rei que ele estava precisando. O parlamento se negou a ajudá-lo após várias batalhas, o rei é preso e decapitado. Então vamos lá. O puritanismo são as pessoas que eram contra as ideias do Carlos I, que era um rei muito absolutista. Ele queria deixar tudo muito de regra, muitas regras no país e ser o único. Só que não deu certo, o povo se revoltou e quis batalhar. Ele tentou fugir, mas voltou, foi vendido e o Oliver Cromwell, que era um dos principais do grupo, da Revolução, matou, o decapitado. E aí o Oliver Cromwell ele assumiu o poder, ele era um general, ele assumiu o poder e a partir daí começou a era republicana, não mais monarquia, não tinha mais monarquia na Inglaterra. Depois da Revolução Puritana, não tinha mais monarquia e agora Oliver Cromwell se tornou como se fosse um presidente. Ele era ditador e tal, mas ele era muito importante, ele fez muitas coisas importantes para o país nesse momento da Revolução Puritana Inglesa. Esse é o fim do Paraná.
trabalho de história sobre a Revolução Inglesa. Vamos dar início. E ao vermos a grande reverência e prestígio que as autoridades inglesas possuíam, que esse país, a Inglaterra, foi o palco de um conflito contra a própria realeza. E, no entanto, no século XVII, a Ilha Britânica, que eu não e ela protagonizou um dos primeiros episódios da Não, velho. Joga poder na câmera, essa jeita. Vai continuar. Se torna um poder. Continua, faz de novo. Aí eu vou razonar, mas tudo certo. Eu vou falar uma lá. Você bem assim, certo. Isso está mostrando. Então eles tiraram o Jaime e colocaram o Carlos. E a mesma coisa aconteceu. Tiraram o Carlos e o Jaime do poder, porém eles agora não querem mais o jeito que ele governava, de absolutismo. O parlamento tinha o poder necessário para isso agora. Então eles chamam o Guilherme. Você tá rindo, velho? Peraí. Uma revisada do que foi a Revolução Gloriosa. Antes dela acontecer, o filho do Oliver Cromwell, quando Em 1688 começa a Revolução Gloriosa. Depois de várias sessões de trono, o rei Guilherme III ele assume a regencia. Bom dia. Eu falei bom dia pra você. Tá gravando? Tá. Ah, sim. Após o que a professora explicou pra gente, começa a Revolução Gloriosa. Começou em 1688, quando uma revisada do que foi a Revolução Gloriosa. Antes dela acontecer, o filho do Oliver Cromwell, quando em 1688 começa a Revolução Gloriosa. Depois de várias sessões de trono, o rei Guilherme III ele assume a regencia. Peraí. porém eles agora não querem mais o jeito que ele governava, de absolutismo. O parlamento tinha o poder necessário para isso agora. Então eles chamam o Guilherme. Você tá rindo, velho? Para de rir, deixa. Esse é o fim do Barão News! Valeu! O poder da burguesia se torna o poder. Continua, faz de novo lá. Vamos lá. Você bem assim, professora Câmara Silveira. A mais esperta do colégio do Brasil. Ele é o rei da Holanda. Ah, só vai. Ah!